que fazer quando o imóvel adquirido está ocupado? Né? E aí talvez não tenha uma resposta muito simples, mas queria entender um pouco mais de você, tipo, qual que é a recomendação hoje? Primeiro fato, primeira coisa, amigável. Tentar Tá, falar com a pessoa, porque assim, por incrível que pareça, a maior parte dos casos é liberado por um acordo. que Porque assim, a legal, pessoa que tá lá, ela sabe que ela não pode estar lá, ou que ela tá no imóvel que não é dela, perfeito. sabe? Ela sabe. E ela sabe que ou ela não pagou o financiamento, ou tá alugado, e aí você pode, como eu falei, ter esse acordo muito mais facilmente, mediante um pagamento. Aí, provavelmente, você tem que pagar alguma coisa, mas você paga 3 meses, tá ótimo, a pessoa sai, maravilha. Primeira coisa, acordo amigável. Ter um jogo de Perfeito. cintura, entender aquela pessoa que tá lá, porque normalmente, se você ter simpatia, você vai ter. Pode ter sucesso muito fácil. Não facilmente, mas assim, normalmente Sim. sai. E aí tem até um ponto, né? Se você tem um pouco de bom senso, né? Tipo, Sim, você fala assim, ó, você precisa sair daí imediatamente. Fala, pô, peraí, a pessoa tá com um móvel ali, tá estruturada. Deixa eu conversar e negociar alguma coisa que faça mais sentido. Ora, vamos fazer o seguinte, 90 dias pra você sair com calma, te ajudo aqui em umas coisas. Então também tem que ter um pouco de bom senso e aí volta naquele começo, né? Na avaliação que você vai fazer de investimento, você precisa prever esse tipo de situação. Ou seja, ter esse bom senso e ter essa conversa ali, talvez possa ajudar bastante, né? sim. Tem casos, por exemplo, que a gente pegou, que a gente viu o imóvel para o pessoal alugar. Então Olha a pessoa só que fala assim: legal. ah, não tô conseguindo achar o imóvel. Eu falei assim: não, peraí. A gente tem gente aqui para isso. A gente pegou lá, fomos na internet, achamos o imóvel. Falei assim: ó, tem esse imóvel aqui nesse preço e eu pago 3 meses dele. Ponto. Entendi. E a pessoa aceitou. Então, assim, aí, claro, minha mulher fala muito isso, sempre tem um pica-pau na Arca de Noé. Sim, Então, sempre tem um abençoado que pode inventar alguma coisa, e na internet esses casos ganham muita projeção. Ah, não, perfeito. quebrou e tal, não sei o quê. Mas é uma exceção muito, muito pequena, esse é o primeiro ponto. E normalmente as pessoas são mais compreensivas e entendem. Se a pessoa não entender, aí é a chamada ação de missão na posse. Perfeito. O juiz vai mandar a pessoa ser intimada, vai falar que ela tem que sair com tal prazo. Se ela não sair, vai ser intimada de novo para que o oficial de justiça vá e, enfim, faça esse trabalho de desocupação, etc, etc. E normalmente sai. A gente teve um caso aqui em São Paulo, foi um caso que viralizou muito na internet, etc, foi da vingança da síndica. Sim. Porque era um caso onde a ocupante era a síndica do imóvel. Aí você Tá. pensa assim, nossa, olha o problema. A síndica do imóvel tem toda a máquina do prédio Sim, com ela e etc. E era um caso, assim, muito interessante porque o imóvel está no nome do marido dela. Aí parece que eles se separaram, ela ficou no apartamento, ele ficou pagando durante um tempo. Chegou uma hora ele pôde pagar. sim. E ela não pagou nada, Ela desencanou de pagar. desencanou de pagar. E a gente pensava assim, quando a gente arrematou e viu que era síndica, por quê? Você não pensa que vai ser a síndica, que é uma pessoa que tem liderança no condomínio, vai se colocar nessa situação, ou enfim, coisa que vale. E Sim. era tipo, era uma parcela pequena, tipo, dava pra pagar, ou enfim, até pela renda, a gente viu depois, dava pra pagar. Essa Sim. pessoa não pagou. E quando a gente pegou o imóvel e descobriu que era síndica, a pessoa, nossa, vai ser um problema Ah, gigantesco. puxa. Vai ser. Porque ela vai dificultar ser intimada, vai ter um monte de Sim. problema. Cara, em 6 meses saiu. E olha que ela tentou fazer uso capião. Uhum. Ela tentou. Ela contestou várias vezes no Sim. próprio processo, entrou com recurso, fez o diabo. Tentou de tudo e em 6 meses estava resolvido. Resolvido. Foi aqui em São Paulo, inclusive. Que legal. Tá resolvido. Então, assim, se você. O problema todo é que as pessoas investem em imóvel sem fazer análise. Perfeito. Teve um caso agora que foi em Santa Catarina. Uhum. Cara, um caso muito absurdo. Eu fiz um vídeo, até viralizou e tudo mais, que é assim, o caso de um leilão de uma casa saindo a R$ 1. Olha só. O valor da casa era R$ 1,02. Por quê? Porque era um leilão só da casa, só da estrutura da casa, não do terreno. Ah, olha só. Acho que alguém invadiu, Sim. construiu uma casa, e aí a pessoa, depois de anos e anos, recebeu uma ação e tal, foi condenada, e não tinha bens para ser leiloados. Só tinha uma coisa, a casa que ela construiu um terreno de outro. Muito bom. E aí o direito, ele ganha esse menos, porque o sistema, ele meio que quebra. Sim. Porque não se pode... a pessoa já poderia até ter um uso capião no terreno. Sim. Só que, por enquanto, a princípio o terreno está em nome de outra pessoa. Sim. Então, o juiz não pode leiloar a casa mais o terreno que é de outra pessoa. Perfeito. Não pode punir um terceiro. Vamos botar assim que não teve Sim. chance de se defender. Aí leiloaram a casa por R$ 1. Uhum. Foi uma casa que tinha altos problemas estruturais, etc. Uhum. Passou um furacão, foi o diabo. R$ 1. Ela foi arrematada. Chuta por quanto que ela foi arrematada. Não faço a menor ideia. Não, tudo na sua cabeça assim, um valor. Sei lá, 10 mil? R$ 25.000. Olha só. 25, só que detalhe, não é R$ 25.000 por entulho. Sim. Porque não é que assim, nossa informação estava lá no processo e a gente descobriu. Não. A informação estava na descrição do site. Ah, entendi. O leiloeiro teve Ele sabia. Ele sabia e botou no site, teve essa força de falar assim, não, vou botar aqui no site. Era uma decisão
lá no despacho, não sei se estava no edital, mas estava no site. Sim. Algum abençoado botou R$ 25 mil num leilão de entulho. Mas talvez para ele fizesse sentido, né? Não, assim, só se você achar. A única possibilidade é você talvez fazer um uso capião da casa daqui 5 anos. É que tem várias coisas, né? Assim, a gente nunca sabe. Às vezes, eu até falo pro pessoal, tem coisas que têm valor para certas pessoas, né? Então, até meu pai, ele trabalha com equipamento pesado, né? E tem amigos deles que trabalham com sucata. Então, por exemplo, tem máquinas que estão, sei lá, sendo tentado vendido por R$ 100 mil que ele não compra porque ele fala, esse daqui não tem mercado. E às vezes pega um cara que é específico em sucata de equipamento, que ele picota a máquina e para ele vale. Por quê? Porque se ele vender por parte, só que ele tem os encaixes, né, para vender isso adequadamente, ele faz muito mais 100 mil. Então, muito legal isso. Ou seja, às vezes para determinadas pessoas aquilo funciona. Mas assim, às vezes pode ser uma bela de uma roubada, que nessa situação, principalmente se a pessoa não leu e achou que tá entrando ali e tá tendo terreno junto, né? Exato. Porque isso pode ter acontecido até em algumas situações. Ou seja, a pessoa foi lá e falou, pô, ganhei aqui uma casa, peguei a casa e tal. Só que aí ele descobre depois que não tinha o terreno. Sim. E o que você vai fazer com aquela casa? Você vai transportar? Você vai ter que, né, desmontar a casa inteira e vender por paz? O que vai acontecer? E, tipo, não é uma mansão. Sim. Era uma casa de alvenaria, tipo... pequenininha, assim. Muito pequena, dá pra ver na foto, até o vídeo e tal. Assim, não faz sentido. Só que muita gente investe sem ter essa análise ou sem fazer essa análise. Entendi. Aí que dá problema. Aí que tu entra num leilão que pode ser anulado. Sim. Aí que tu pode entrar no leilão que tem algum problema em relação à avaliação, coisa que vale, enfim, tem um monte de coisa. Então, com certeza. Se você faz essa análise bem feita, para desocupar é muito tranquilo. Tirando um caso ou outro mais específico, mas é você fazer a tentativa amigável, que normalmente dá certo, e depois você entra com missão na posse. Legal, ou seja, de uma maneira geral, faz uma análise bem feita, se tiver ocupado ainda, tenta fazer uma negociação, e se não dá, você vai ter que ir para o processo judicial, e aí aguardar um pouquinho, mas aí é importante prever nessa relação de investimento, como você falou, um caso muito complicado, que é o caso da síndica, demorou 6 meses. Então, ou seja, não vai pensar que você vai vender um negócio em 2 meses. Bota ali no fluxo de caixa que você vai demorar uns 6 meses ali para vender. E se vender antes, melhor, né? Exato. Leilão é investimento. Você tem que pensar que você está pegando por 300 mil um alvo de 600. Perfeito. Tem gente que, por uma lucratividade muito menor, pega um alvo na planta que demora 3 anos para ficar pronto. Olha só. Isso é uma coisa engraçada. Eu acho que o pessoal fala, não, que leilão é isso daqui, aquilo ali e tal, é perigoso e tal, demora. Cara, você vai comprar imóvel na planta 3, 4, 5 anos, às vezes, para ficar pronto. Sim. Leilão você pega pela metade do preço, muito mais barato. Olha só. Às vezes sai em 6 meses, Sim. 3 meses. A gente tá fazendo uma acordo amigável agora. Então, assim, dá certo se você faz essa análise toda certinho.